bate-papo de hoje vai falar um pouquinho sobre cirurgias de implantes mais seguras e sem erros, né? O que é o principal objetivo da gente implantodontista. Trabalhar com cirurgias mais seguras e sem erros, né? Por quê? Cara, quando a gente decide fazer implantodontia, deixa eu arrumar aqui, a gente busca o quê? A gente profissional, na verdade, profissional de saúde de um modo geral, né? A gente dentista, a gente investe uma caralhada de grana, né, na nossa faculdade, né, depois vem especialização ou especializações, a gente investe um monte de grana nisso, né, e a gente tem uma necessidade para a gente se diferenciar, não tem como, né? Para a gente se diferenciar, a gente tem que ter uma necessidade de buscar sempre conhecimento, né? E isso demanda grana e tempo, tá? E na odontologia, quando a gente escolhe uma especialidade, vou falar especificamente de implantodontia, não vou falar nenhuma mentira aqui, a gente escolhe implantodontia por quê? Tu escolhe implantodontia porque você quer fazer um trocado a mais, né? Você quer ter melhores resultados, você quer ser o melhor profissional, ser reconhecido, tratar todos os casos, é isso que você quer. Só quando a gente vai fazer a especialidade, principalmente a gente vai falar sobre implantodontia, a gente vai lá, faz a especialidade e vê que muitas vezes, quando a gente vai para o consultório, a gente começa a não ter os resultados que a gente gostaria de ter, né? Quem aqui nunca, um implante ficou na posição aquela que você não gostaria que ficasse? Ou a prótese ficou com perfil de emergência que você não gostou, né? Aí você se pergunta, de que é a culpa dessa parada, né? A culpa é única e exclusivamente nossa, porque a gente não tinha nenhum tipo de segurança para tratar esse tipo de caso. A gente foi lá, fez o caso e não se atentou a alguns detalhes prévios que facilitam a nossa cirurgia. A gente subestima muitas vezes os exames que a gente vai trabalhar, tá? A maioria dos profissionais de implantodontistas sai da especialização e olha só, gente, o que eu estou falando aqui é a mais pura verdade. Vai trabalhar em consultório e muitas das vezes vai fazer os seus casos de implantes dentários somente com uma radiografia panorâmica, tá? Ou somente uma tomografia. Somente tomografia. Radiografia nem se fala, né, velho? Mas somente tomografia não te dá a certeza que você vai ter um excelente resultado na sua implantodontia. A tomografia, se você fizer uma comparação bem direta, bem esdrúxula, se você pegar a tomografia, nada mais é se você botar um template da tomografia na sua frente, nada mais é do que um raio-x, onde você acredita, confia numa medida que vem da radiologia. Só que aquela medida, ela não é suficiente para a gente poder ter excelentes resultados no nosso trabalho de implantes dentários. É a maior causa, por que pareça, a gente uma das maiores causas de erro é quando o colega não sabe utilizar todos os recursos de uma tomografia, todos os recursos de um planejamento digital. É claro que a gente fala isso hoje, que a gente tem esse recurso. Lá atrás a gente não tinha. Só que você, como profissional, você fez implantodontia para evoluir dentro da sua profissão, especialidade. E dentro da implantodontia, tu tem que evoluir também. Não adianta você falar para mim que eu não faço tudo com radiografia porque eu não vou pedir tomografia. Gente, o que eu estou falando aqui, eu já ouvi dezenas de vezes. Principalmente de uns colegas mais antigos, né? Alguns novos também. Ah, não, eu não peço a tomografia ali porque o paciente vai achar caro a tomografia. Velho, entendeu? Não é você achar que o paciente vai achar caro. É você ter o exame, o recurso para te dar fugiu a palavra aqui, entendeu? Te dá opções para você trabalhar, entendeu? Então, hoje, se você trabalha somente com uma das grandes causas, se você trabalha somente com uma radiografia panorâmica, primeiro tu tá dando um tiro no pé, tá? Essa é a primeira coisa. E se você trabalha somente com uma tomografia, a tomografia sim vem para ajudar a nossa vida, só que ela não é um exame totalmente completo se você trabalha com ela isoladamente, tá? Se você trabalha somente com a tomografia, você
a grande chance de você não ter os resultados que você deseja é grande. Porque o paciente não é só tomografia. O paciente é tomografia, vamos falar de osso, e o paciente é modelo, é dente, mucosa. E isso a gente não consegue mensurar somente com a tomografia. A gente precisa de um outro arquivo, tá? Para a gente conseguir fazer um planejamento. Não adianta eu falar hoje que você faz planejamento reverso utilizando somente uma tomografia. Ah, eu planejo na tomografia, o template vem da radiologia. Se você só confia naquele template, você não tem segurança total para tratar qualquer caso que você vai trabalhar. Quando você usa somente o template da radiologia, você subestima possíveis intercorrências que podem acontecer. Você muitas vezes vai fazer um sobretratamento, você muitas vezes vai fazer, de repente, uma elevação do seio maxilar, um enxerto, porque você está olhando somente uma tomografia. A tomografia não define posição do implante. A tomografia, ela simula uma posição do implante. Ela simula uma medida, mas não quer dizer que aquela medida que foi feita ali, ou às vezes você vai usar um software de planejamento cirúrgico, tipo um Blue Sky, vou falar um gratuito, não quer dizer que você manipula um Blue Sky ou qualquer outro software de manipulação, aquilo é te dar uma noção do que você vai fazer, mas você muitas vezes não consegue reproduzir na boca aquilo que você planejou num software somente olhando o software. Não é reproduzível. Não é possível de reproduzir o que você planejou no software de planejamento. A não ser que você tenha mais recursos para trabalhar com guia cirúrgico, e esse guia cirúrgico ele auxilia no posicionamento do implante, na reprodução do posicionamento do implante. Então, se você hoje está somente trabalhando com uma tomografia, a tomografia do Centro de Radiologia, pode ter certeza, o implante não está ficando da onde você deseja. Ah, o implante ficou bem posicionado. Ele não está ficando aonde o ideal seria ficar, porque a tomografia não te dá planejamento reverso. A tomografia, principalmente em áreas de dentro, só te dá medidas anatômicas. A tomografia só te dá possíveis, eu não falo nem posição de implantes. A tomografia te dá possíveis medidas. Já pararam para olhar bem a fundo a medida que vem? Às vezes a medida não é do que a gente quer. Tem que deixar claro que não é errado vir uma tomografia. Só que a medida que está lá, muitas vezes não é a medida que a gente vai usar. Às vezes vem lá num template, lá, posição 35, né? Vocês entendem o que eu estou falando, né? Posição 35 tem lá uma medida lá de 6,5 por 12, por exemplo. Mas muitas vezes você não vai usar aquela medida, você não vai colocar o implante naquela posição. Porque ele está fazendo uma medida anatômica. Então a chance de você errar é muito grande. Qual que é a chance de você não errar? Quando você trabalha com planejamento reverso. Utilizando modelos digitais e tomografias. Mas só modelos digitais e tomografias resolve? Resolve para você vender o seu plano de tratamento. Eu acho muito legal, assim, aconselho. Olha só, gente, presta atenção no que eu vou falar. Todos os meus alunos sabem disso. Eu aconselho muito os colegas a utilizarem os softwares de planejamento, softwares cirúrgicos gratuitos, não precisa comprar nenhum software. Utilizar os softwares gratuitos para você entender de planejamento. Tá? Saber alinhar um STL, saber usar uma tomografia, alinhar um STL com uma tomografia dentro de um software cirúrgico, para você ter uma noção de como pode ficar o seu implante. Aonde pode ficar. Mas não quer dizer que aquele planejamento vai ser o que você vai executar na boca. Você só vai conseguir executar aquele planejamento que você fez no software de planejamento quando você imprimir um guia cirúrgico. Se você não imprimir um guia cirúrgico... Ah, moldeira de acetato. Não resolve o seu problema. Moldeira de acetato, quem usa, joga no lixo. Tá? Se alguém defende moldeira de acetato aí, é pré-histórico. Ah, mas eu aprendi com moldeira de acetato. Eu também aprendi com moldeira de acetato. Só que tudo na vida evolui. Na odontologia é a mesma coisa.
Se você ainda faz a sua implantodontia que você fazia lá quando você fez especialização, sei lá, 5, 10, 15 anos atrás, não adianta você vai esperar resultados diferentes que não vai ter. Você só vai conseguir resultados diferentes se você mudar a sua técnica cirúrgica. Se você utilizar todos os recursos que você tem. Tomografia, STL, guia cirúrgico. Gente, tomografia, STL, guia cirúrgico e entendimento da técnica cirúrgica. Não é simplesmente colocar um guia cirúrgico e operar. Tá? Então, quando você utiliza todo esse recurso, a chance de você errar nos tratamentos, principalmente o erro no tratamento, começa no planejamento. Se você não utiliza todos os recursos, você tem uma grande chance de ter erro. Ah, só usa uma radiografia para operar. Beleza. Coloca o implante e não fica bem na posição. E muitas vezes você só vai descobrir que o implante não está na posição quando você vai fazer a prótese. Não é mesmo? Você vai lá, faz uma cirurgia grande, sei lá, 3, 4, 5 implantes, coloca tudo, fecha. Aí quando você reabre, você vai ver que seu implante mais distal, parafuso, saiu na vestibular. Que muitas vezes ali você não consegue enxergar isso. Entendeu? A gente só consegue prevenir esses tipos de problemas quando a gente utiliza vários recursos que me dão mais segurança para tratar qualquer caso de implantes sem erro. Me falaram outro dia, falaram assim, porra, Max, errar faz parte. Vocês concordam comigo? Errar faz parte do aprendizado. Vou mudar essa parada. Prevenir o erro que faz parte da parada. Hoje, com os recursos que nós temos, a gente consegue prevenir os erros, né? Então, vem falar, ah, não, pô, mas errar não, errar é um aprendizado. Prevenir o erro é mais aprendizado do que errar. Porque na nossa especialidade, na implantodontia, não tem borracha, né? Não tem refazer. Ninguém quer refazer caso. E para você não ter que refazer, você tem que estar muito preciso no que você está fazendo. Você tem que ter muita certeza do que você está executando. Você tem que ter todas as ferramentas para você ter um bom resultado na sua implantodontia, né? Uma coisa é operar a mão livre e outra coisa é operar guiado. A mão livre você só conta com o seu conhecimento empírico que você desenvolveu ao longo dos anos aí, que você faz implantodontia, entre erros e acertos. Tá? Eu tenho certeza que logo no início da carreira era muito mais erros do que acertos. Isso foi evoluindo para mais acertos do que erros. Né? Só que sempre existe aquele casinho que dá um BO. Agora, se você tivesse a chance, gente, de não ter mais essa possibilidade, faria sentido para você? Ah, não tem mais essa possibilidade de errar o posicionamento do implante. Só erra se você quiser. A partir do momento que você acerta dentro do seu planejamento, principalmente o posicionamento do implante, simplifica um caso complexo, domina essa parte de planejamento digital, você tem uma previsibilidade muito grande no seu tratamento. Né? Porque não dá hoje. É a mesma coisa, a comparação da especialidade é a mesma coisa de você, cara, querer praticar uma odontologia que eu aprendi há 26 anos atrás. Entendeu? Formada há 26 anos, que eu aprendi em 1992. Tá? Talvez nem exista, não, mas eu quero praticar ainda o que está lá. A implantodontia é a mesma coisa. A primeira vez que eu vi implantodontia foi em 1992. Eu vou utilizar os mesmos conceitos de 1992? Claro que não. Eu tenho que utilizar justamente os conceitos atuais que me dão recursos para eu praticar uma implantodontia de alta precisão. E os recursos estão aí. Só que muita gente fica resistente em utilizar. E, cara, o recurso não gera nenhum custo para o dentista. Tá? Tomografia e STL não gera custo para dentista. Tomografia e STL é de graça para dentista. Quem paga é paciente. A não ser que você tenha um scanner intraoral. Né?
Aí você tem um custo, mas, cara, outro dia me perguntaram, eu faço cirurgia guiada desde 2016. Eu não tenho scanner, para quê? Né? Para que eu vou ter? Quem paga isso é meu paciente, lá na radiologia, tá? Então vocês têm que entender que hoje a técnica de cirurgia guiada, ela é extremamente acessível, tá? Para o implantodontista. Se ele não está utilizando essa técnica, esse método, ele está deixando de ter menos problemas, digamos assim. Né? Ele está deixando de ter melhores resultados. Muitas vezes ele deixa de fazer porque ele acha que a técnica não é para ele, que o paciente dele não vai poder pagar. Agora, você quer ter mais segurança nos seus tratamentos ou não dormir com a cabeça tranquila no travesseiro depois de um caso complicado? É que a maioria do colega... Me fala, qualquer um que faz cirurgia guiada hoje, pode perguntar para qualquer um, qualquer profissional, ele fala, eu quero a tranquilidade. Né? Eu pago para ter tranquilidade. Aí o colega vai lá, não faz cirurgia guiada, não quer pedir tomografia, não quer pedir STL, porque acha que o paciente vai achar caro. Ele se baseia na parada do acha que o paciente vai pagar caro. Quem faz cirurgia guiada hoje, não se preocupa se o paciente vai pagar caro. Tá? Que o foco dele não é o paciente achar caro, o foco dele é mostrar para o paciente o benefício da técnica, o benefício dos resultados. Uma técnica menos invasiva, um procedimento, na maioria das vezes, mais rápido. Na maioria das vezes, tá, gente? Tá? Mais rápidos, com maior previsibilidade, menor morbidade, com custo acessível, tá? Não deixa de fazer porque você acha que o paciente, o seu público não vai pagar. Muita gente fala assim, não, o público não vai pagar, ou quer fazer. Tem aquela parada do... Ia ser ótimo. Aquela parada que o paciente quer faz um plano de tratamento com você, marca e já quer fazer, já quer marcar cirurgia. Aí você naquela vontade de fechar o plano de tratamento, beleza, vamos marcar para a semana que vem. Com uma panorâmica só. Ou com uma tomografia. Porque você não quer perder o paciente. Entendeu? Por conta de um exame, de um planejamento, você pode cair no erro, entendeu? Que compromete tudo o seu tratamento. Dá BO para você, dá processo. Tá? Hoje, gente, não sei se vocês sabem, tá? Mas hoje, toda documentação de planejamento, principalmente de cirurgia guiada, serve de documentação em caso de processo. Então, se você tem todo um planejamento, não é olhar a tomografia, não, gente. Não é mostrar a tomografia para o cara e falar assim, não, aqui tem uma tomografia. É a mesma coisa que você fala assim, não, aqui tem um mapa para eu dirigir. Não, você não fez um planejamento, você tem um mapa. Mas assim, quando você tem toda a documentação, isso serve de respaldo em caso de processo. Entendeu? Isso a gente já tem acompanhado tem um tempo. E ninguém aqui quer ter processo em cima, né? Ninguém quer ter. Então, assim, hoje, velho, se tu não faz cirurgia guiada, tu tá perdendo dinheiro, né? O maior benefício, a maior vantagem da técnica é você ter precisão, ter previsibilidade, tá? Ter mais segurança para tratar qualquer caso de implante dentário, né? E se você não usa, você tem a chance, quando aprender a técnica, de tratar qualquer caso de implantes dentários em um mês. Um mês estudando a técnica, tu consegue fazer qualquer caso de implantes dentários através da técnica de cirurgia guiada, segundo segurança. Tá? Beleza? Né? E hoje, quando a gente conversa com os colegas que não fazem, a gente consegue enxergar basicamente os principais erros desses colegas quando eles não estão tendo, né? Quando não estão fazendo a técnica de cirurgia guiada. Né? Como eu falei anteriormente, né? A negligência de exames
ela é um dos principais erros, né? Porque a gente confia muito no exame que vem na radiologia, né? Isso gera uma série de problemas, entendeu? Futuros, nos seus casos. Tá? Você quer ter mais segurança para tratar qualquer caso ou você quer ainda penar para tratar qualquer caso? Não vem me falar que não sofre, que sofre. Tá? Implantodontia é uma especialidade que eu falo que mais dá estresse, né? Porque é cirúrgico, você não quer, entendeu? O paciente muitas vezes, né, não tem nada feliz de estar ali, dá trabalho. Agora, quando a gente utiliza todos os recursos, a gente diminui esse nível de estresse durante o procedimento, ou previamente o procedimento, né? A gente consegue diminuir consideravelmente todo o nível de estresse. Por quê? Tu já sabe onde vai ficar o implante. Mas não é saber onde vai ficar o implante fazendo somente o planejamento num software gratuito. É saber onde vai ficar o implante, sabendo que você pode até ter planejado ali, mas sem ter um guia cirúrgico para te auxiliar na colocação do implante. Para ter mais segurança, para tratar qualquer caso de implantes dentários. Eu sei que cada um aqui é de um jeito, né? Trabalha de um jeito, mas quem aí nunca, assim, na hora que olhou um caso e falou assim, porra, né? Caso complicado aqui, não sei se eu consigo fazer. Ah, se você tivesse a possibilidade de poder fazer esse caso, né? Com máxima segurança. Qualquer caso, sem erro, faria sentido para você? Então, se tu não faz ainda, corre atrás para começar a fazer, né? Tem muita gente. Hoje por ninguém que pareça, infelizmente, é uma pena isso, né, gente? Infelizmente, somente 5% dos especialistas fazem essa parada da cirurgia guiada. Somente 5%, tá? O resto ainda faz uma implantodontia que aprendeu na especialização. Não é que eu vou falar em faz uma implantodontia que aprendeu na especialização. Utiliza a técnica que aprendeu lá. Não estou falando que você não precisa, deva utilizar, mas você precisa evoluir a técnica. Você só consegue melhores resultados se você evoluir a sua técnica. Ficar aplicando conceito antigo não resolve de nada. Tu tem que evoluir a técnica da sua cirurgia. Se você não evoluir, tu vai continuar no mesmo lugar. Tá? Outro dia eu vi até de um colega isso. Cara, troquei o sistema de implantes, porque eu estava perdendo muito implante. Olha essa parada. Gente, tá foda a tosse hoje. Troquei o sistema de implantes, estava insatisfeito com a empresa, troquei o sistema de implante. Falei, beleza, mas trocou por quê? Porque, não, cara, que eu não tava tendo muita perda, não sei o quê. Falei assim, tá, mas será que é realmente o sistema de implantes que está causando isso? É, cara, porque, enfim, comecei a ter muita perda. Usava um sistema anterior, aí mudou para um outro sistema, e agora voltou no sistema anterior. Mas ele continua perdendo. Assim, gente, não é o sistema de implantes, é a sua técnica, entendeu? Se você está perdendo, não adianta botar a culpa no sistema de implantes. A sua técnica que está causando a perda. Entendeu? E não é só a questão de colocar o implante na posição errada. É todo o processo. É todo o planejamento da prótese, do provisório, do implante colocado corretamente, do definitivo. Entendeu? Quando você utiliza a técnica de cirurgia guiada, você diminui a margem de erro. E você tem todas as informações dentro de um software. E ali você consegue enxergar exatamente o que você vai executar. Não simplesmente olhar uma tomografia e falar, aqui tem 13 milímetros, eu vou trabalhar com implante de 10, sei lá, de 11. Entendeu? Simplesmente olhando um tipo de medida. Né? O mais engraçado de tudo, sabe o que é? O implante, olha só, gente, o implante é um objeto, né? É um dispositivo tridimensional.
Aí o cara quer fazer uma cirurgia utilizando um dispositivo tridimensional com medidas bidimensionais, que é altura e largura, entendeu? Sem ter uma visão tridimensional da situação. É a mesma coisa eu querer furar uma parede e não saber onde está o cano. Ah, não, o cano está aqui. Não, mas está aqui para onde? Entendeu? Eu sei que está aqui. Então, se você está negligenciando esse tipo de exame, uma grande chance de você estar perdendo, primeiro, seus casos, injeção de saco, e segundo, perdendo dinheiro, que é o pior de tudo, né? Perder dinheiro, tá? Então, se liga quando eu vou fazer um planejamento, tá? Peça os exames corretos para ter mais segurança, para tratar qualquer caso de implante sem erro. Ninguém quer errar. Eu falei logo no início, ninguém quer errar. Errar é humano? Não, errar não é humano. Prevenir o erro é. O que eu quero é prevenir a chance de erro na minha cirurgia. Ninguém quer repetir. A gente trabalha numa área de saúde que a gente não quer repetir trabalho. E muitas vezes, naquela vontade de fechar um plano de tratamento, a gente negligencia esse tipo de exames que levam a gente ao erro. Tá? Eu já ouvi isso de dezenas de colegas, de vários alunos, que começaram a fazer a técnica porque os implantes não estavam tão legais. O mais engraçado é que muitas vezes o colega ele não admite que o implante ficou mal posicionado. Isso é legal. Ele não admite isso. Entendeu? Ah, ficou aqui, a gente corrige. Ele não admite, cara. Tá? Ele vai admitir que a prótese não ficou legal, mas que o implante não ficou na posição, ele não vai admitir. Tá? Hoje em dia, gente, a gente tem recurso para colocar o implante aonde a gente quiser com máxima precisão. Tá? Baseado no planejamento reverso. Basta você querer saber. Basta você querer aprender a utilizar esse tipo de recurso no seu dia a dia. Eu tenho certeza que você é implantodontista, você fez implantodontia para você ser o melhor profissional, né? Dentro do que você faz aí. Tenho certeza absoluta. Tá? Mas somente fazer implantodontia sem se atualizar dentro dela não resolve nada. Nadinha. Tá? Você vai continuar no mesmo lá que estava lá atrás. Você pode até ter vários casos para fazer. Ah, vou aprendendo com o tempo. Tem uma curva de aprendizado. Concordo que tem uma curva de aprendizado. Mas se a gente puder diminuir essa curva de aprendizado, o tempo da curva de aprendizado, para utilizar uma implantodontia de alta precisão, com mais segurança, para tratar qualquer caso sem erro. Já parou para pensar nisso?